Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, novamente estamos aqui para meditar a Santa Palavra de Deus, na força que todos os dias tem o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 3, de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos tentar dividir esse evangelho nesse primeiro momento de reflexão em algumas partes para melhor compreender. Primeiro momento, o texto é contextualizado. Aqui nós temos uma indicação de quem eram aquelas pessoas e de uma acusação que Jesus estava sofrendo. Quem eram? Os mestres da lei. Estes que sempre têm um coração endurecido, apegados à sua posição, com medo de se abrir a um novo que Jesus trazia. E eles tinham vindo de Jerusalém. Eram considerados os grandes mestres, porque em Jerusalém estava o centro do culto do povo judeu. E qual é a acusação que fazem aqui contra Jesus? Ele está possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Ora, é uma acusação de que Jesus estava expulsando os demônios possuído pelo próprio demônio. Então Jesus vai rebater essa acusação e coloca aqui 3 pontos muito importantes. A primeira é a própria resposta de Jesus. E Jesus usa de uma lógica muito simples, não é? Ora, como pode Satanás expulsar Satanás? Então, nesse momento, Jesus não vai para grandes discursos, não apela a grandes teorias, ele simplesmente usa da lógica. Se um reino está dividido, ele não vai subsistir. E essa é a primeira grande reflexão que o Evangelho nos traz hoje. Jesus, então, não pode estar possuído pelo demônio porque ele está expulsando o próprio demônio. Assim, o reino do mal estaria dividido entre si mesmo. E Jesus usa 2 exemplos para falar isso. Do reino, que é macro, e da família, que é a célula menor. Tanto o grande como o pequeno não subsiste se não estiver unido. Depois ele vai para uma parábola de um homem forte, para ratificar, confirmar essa afirmação que ele havia feito. No Evangelho de Marcos, o demônio muitas vezes é comparado como esse homem forte. E o que acontece aqui? Jesus diz que ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Ou seja, o demônio é o homem forte, mas aquele que vem, que vai tirar os bens que estão nas mãos do mal, é mais forte do que ele. Então, Jesus amarra, ele sujeita o mal.
Ele é mais forte do que o mal. Então ele pode entrar na casa e tirar os bens que estavam sob o domínio do mal, as pessoas que estavam sob o domínio do mal. Jesus é mais forte do que o próprio demônio. E aí, por fim, ele vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, do pecado contra o Espírito Santo. Aparentemente, Jesus vai para um outro tema, esse tão refletido pecado contra o Espírito Santo. Então, Jesus explica que não é possível isso, ele está expulsando pelo poder do próprio demônio, mas, por fim, ele vai dar a grande lição, que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? E que relação esse pecado tem exatamente com aquela acusação que haviam feito de Jesus? O pecado contra o Espírito Santo é exatamente a não aceitação da graça de Deus, a obstinação. Todos os pecados são perdoados, por quê? Porque todos os pecados dos quais nós nos arrependemos, Deus, infinitamente bom e misericordioso, nos perdoará. Mas o pecado contra o Espírito Santo é a obstinação de não aceitar, apesar de todas as evidências, que Deus é Deus, que Jesus é enviado do Pai. É exatamente aquele orgulho máximo de, mesmo diante de toda a verdade, dizer: eu não quero, eu não aceito. Não pode ser perdoado por quê? Porque a própria pessoa não pede perdão. Então, se eu não quero perdão, se eu não aceito com todas as evidências diante de mim, que Deus é Deus, que Deus é amor, se eu não me inclino a pedir perdão, eu realmente não serei perdoado porque eu não estou querendo. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus faz essa grande exortação: cuidado, para que vocês não se obstinem com a dureza do coração. E a última frase confirma exatamente isso. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, eles estavam querendo encontrar uma justificativa e foram de uma forma muito até ignorante fazer essa acusação contra o Senhor. O que nós podemos tomar do Evangelho para as nossas vidas, que sejam pontos de reflexão e meditação para nós hoje? Eu sugiro 2 grandes pontos. O primeiro é exatamente a casa dividida contra si mesma. Jesus falando disso para justificar que ele não poderia agir contra o mal e viver no mal ao mesmo tempo. Jesus está querendo também dizer para nós: tudo que se divide dentro de nós não subsiste. Depois, a segunda reflexão é que nós precisamos aprender a confiar mais na misericórdia, a pedir perdão. O grande pecado não é o que nós cometemos, o mal que nós possamos fazer por nossas imperfeições, fraquezas e limitações. O grande pecado é não pedir perdão. O grande pecado é não se inclinar à misericórdia de Deus. O grande pecado é o orgulho. Então, vamos meditar hoje nisso. O que em mim está dividido? O que em mim está se destruindo não por conta da vontade de Deus, mas porque eu estou me separando? E aí você pode pensar na sua família, você pode pensar na sua comunidade, você pode pensar na sua própria vontade humana, quando ela se divide da vontade de Deus. Tudo que dentro de nós traz divisão, racha, fere, esgota. E depois dizer a Jesus: tu és o mais forte do que o mal em minha vida. Hoje, humilhe-se diante do amor e da misericórdia de Deus. E eu te digo, nenhum pecado de sua vida ficará sem perdão. Por isso, nesse momento, diga a Jesus: meu Deus, toma a chave dos bens da minha vida, da casa da minha vida. Não permita que essa casa esteja dividida. Seja, Senhor, este homem mais forte do que toda ação do mal em minha vida, em minha casa, em meu trabalho, em minha comunidade, para vencer, para amarrar toda ação maligna em nossa história. Eu te peço, Senhor, que nenhuma divisão do meu coração se estabeleça, mas a tua vontade, os teus desígnios. Peço a Jesus também
que você possa nesse dia ter uma profunda humildade, para que diante das maiores dificuldades pelas quais você possa passar, dos maiores pecados que você possa cometer, você sempre ter humildade. Um coração humilde vence sempre. Peça a humildade de coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Amém. Tome nesse dia uma palavra do Evangelho que possa você hoje meditar, levar para a sua vida, para o seu trabalho. Talvez essa frase: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Todas as vezes que alguma tentação de divisão aparecer durante este dia na sua vida, lembre-se: toda divisão mata. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.